Então, o que eu aprendo aqui? Olha para mim. Que na nossa caminhada tem guerras, tem lutas, tem pelejas, tem dificuldades. Se você não for uma pessoa determinada, que sabe o que quer e que crê em Deus de verdade, você vai desistir. Uma das coisas que o diabo trabalha muito e muitas pessoas ele consegue vencer é que muitas pessoas na época da fogueira santa ela tem medo de fazer a fogueira santa, tem medo de confiar em Deus, tem medo de depender de Deus, tem medo de dar o que Deus está pedindo, por isso não conquista. As pessoas se amedrontam, elas conseguem ter medo de confiar em Deus, elas conseguem ter medo de depender de Deus, e por isso não vão para o altar. Deus, Ele quer que a gente dependa dEle, Ele quer que a gente confie nele. Quem crê de fato e de verdade nesse Deus poderoso, nunca diz não para Ele. Quem crê em Deus de verdade, jamais tira o altar da sua vida, jamais sai do altar, jamais deixa de ir para o altar, jamais deixa de depender dEle. Mesmo sendo hoje, segunda-feira, primeiro é o espiritual, depois o material. Não é o emprego, não é a empresa, não é a loja. Primeiro tem que ser o espiritual. Se a pessoa não focar primeiro no espiritual, primeiro em receber o Espírito Santo, ela vai fracassar. Pode ter certeza, pessoal. Esse tem sido o problema de muita gente. Se você não tem o Espírito Santo, por mais que hoje seja segunda-feira, se você não tem o Espírito Santo, foque no Espírito Santo. Foque em receber o Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, vê o que está vazio. É a vida financeira? É outra área? Peça a Deus. Mas aqui você já está preenchido. E Deus vai te honrar. O que você quer vai sair da sua fé. Vai sair de dentro para fora. Não de fora para dentro. Não vai sair do material. Não vai sair do material. O material não sustenta. A força do braço não sustenta. O que sustenta é o espiritual. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela pode ser inteligente. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela pode ter o material. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela pode ser esforçada, mas não vai sustentar ela. A nossa vitória vai sair de dentro de nós, da nossa fé, da nossa obediência. E quando a gente é obediente à voz que sai do altar, e a gente vem para o altar, então a vitória sai da onde? Do altar para nós, de Deus para nós. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhece seu coração. Diga assim: Deus conhece meu coração. Então, o que Deus fez? Para não perder Abraão, abriu a visão dele. Então, o que Deus fez? Deus precisou fazer uma aliança com ele. Deus precisou fazer um pacto com Abraão. E é o que Deus quer, fazer uma aliança com você que ainda não tem o Espírito Santo. Fazer um pacto com você que ainda não tem o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, casou com Deus, tem aliança com Deus, um pacto com Deus. Pronto, acabou, já era. E quem crê em Deus de verdade, jamais diz não para Ele. É a fé do eis-me aqui, é a fé do amém, que assim seja. Graças a Deus, seja feita a tua vontade. Eu não concordo, mas está escrito, amém. Eu não gosto dele, mas está escrito, eu perdoo. Olhar para o céu significa o seguinte, olhar para o Espírito Santo em primeiro lugar. Olhar para o céu significa olhar para Deus, olhar para o altar. É entender que, em primeiro lugar, é o espiritual, não o material. Eu estou precisando do emprego, eu estou precisando sair do aluguel, eu preciso pagar as minhas dívidas, mas primeiro é o espiritual, depois é o material. Eu estou precisando casar, eu estou precisando disso, eu estou precisando da cura, mas primeiro é o espiritual, Ele é que vai curar tudo. Mas tem gente que até hoje não entendeu, gente. Não erre. Primeiro é o Espírito Santo. Pastor, o que eu faço para mudar a minha vida? O que o pastor de fé fala? Sacrifica. O que Deus falou para Abraão? Sacrifica, Abraão. Quando Abraão perguntou, meu Deus, como eu vou saber que eu vou herdar tudo isso? Como eu vou saber que eu vou ter tudo isso? Aí Deus falou assim, sacrifica. Faça uma aliança comigo. Esse sacrifício é a entrega total. Espiritualmente primeiro e o sacrifício material também. Não pode ser o material e continuar no pecado. Tem que ser o espiritual e o material. Esse é o sacrifício que agrada a quem? A Deus. Se você der o material e não der o espiritual, não adianta. O material pode ser muito, mas não adianta.
Mas se você dá o espiritual, que é a vida, abandonar o pecado, abandonar o erro e entregar junto, o material resolve. Esse é o sacrifício que agrada a quem? A Deus. E Abraão fez exatamente como Deus mandou ele fazer. Esse é o segredo. A fé do eis-me aqui. Quando a pessoa tem medo, Deus fala assim: não temas, confia em mim. O próprio Deus fala. Deus falou tão forte com Abraão que ele obedeceu na hora. Quando Deus fala com você, entra em você, é tão forte que você recebe uma coragem tão forte que você não dá ouvido a mais nada. Você vai para o altar. É fé. Então Abraão foi tão forte para o altar, as aves de rapina ele ficava enxotando. Então a dúvida, você tem que enxotar. O medo, você tem que enxotar. Tudo que vem na sua mente para te impedir de ir para o altar, dúvida, medo, incredulidade, seja lá o que for, você enxota. Porque Deus falou tão forte com você, que Ele te dá coragem para ir para o altar, te dá coragem para depender dEle, te dá coragem para confiar nele, e você vence o medo. Deus precisa que a pessoa entenda que ela precisa fazer uma aliança com Ele. Em outras palavras, ela precisa priorizar primeiro o espiritual, depois o material. Primeiro o Espírito Santo, depois o material. Em outras palavras, primeiro receber a vida, que é o Espírito dele, que é a prosperidade. E as outras coisas, o Espírito Santo, olha para mim, o Espírito Santo vai te dar força e vai te dar coragem. Ele vai guiar você, ele vai te sustentar. Porque aqui todo mundo fala amém, lá fora é outra guerra, lá fora tem gente que dentro de casa não aguenta de tanta luta. Não precisa nem ir muito longe. Um lugar que ela deveria ter muita paz sobrando, ela não tem dentro de casa. Porque falta o Espírito Santo. Falta Deus. Às vezes tem a comida na geladeira, tem tudo ali, mas falta o principal. Você tem o Espírito Santo? O que está vazio? É na vida financeira? Peça. É na vida sentimental? Peça. É no casamento? Peça. Não tem o Espírito Santo ainda? Deixa tudo para lá. Ó Deus, eu estou deixando tudo para lá, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu dependo disso, mas eu vou deixar tudo para lá e vou focar só no Espírito Santo. Quem tem essa fé, entende, tem lutas, tem que perseverar, tem que lutar, tem que buscar. Quem tem essa fé que sabe que nada é fácil, não tem facilidade. Por isso a necessidade de ter o Espírito Santo. É fácil? É fácil? Não, não é fácil, é luta. Mas quem tem essa fé aqui entende. Diga assim, um altar. Fala alto, o altar é Deus. E no altar você alcança aquilo que só Deus pode dar. Mas ninguém pode te dar. Então vá para o altar, não saia do altar. Você já está no altar? Fique no altar, continue no altar. Você nunca foi para o altar? Ou você ia para o altar e deixou de ir? Vence esse medo a partir de hoje. Enxota essas aves de rapinas. Não tenha medo. Deus falou assim, ó, não temas. Eu sou teu escudo. Eu sou o teu grandíssimo guerreiro. Em outras palavras, eu sou a sua vitória. Dependa de mim, confie em mim.